Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que bom estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio, uma alegria. Eu vou me apresentar de novo, que eu sei que tem gente que não esteve aqui, né? Na sexta e no sábado. Eu sou David Heiker, embora o nome seja alemão, eu sou de Belém do Pará, né? É uma decepção. Mas é onde Jesus nasceu, né? Lá em Belém, e a Joelma, que são os nossos representantes espirituais mais importantes. E sou casado há 19 anos, eu tenho uma filha de 16, um filho de 12, e minha esposa e eu trabalhamos desde 2005, há 20 anos também, na área, no ministério que tem o objetivo de capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então nós temos feito isso a partir principalmente da ideia de treinamento das lideranças, das famílias, da igreja de forma geral, em muitas denominações, embora eu seja pastor na igreja presbiteriana, lá de Alphaville, na região metropolitana de São Paulo. Então moramos lá em São Paulo, como já foi dito. E se você que tem curiosidade, não esteve aqui no fim de semana, aliás, os que estiveram têm obrigação de me seguir no Instagram, né? É pecado não me seguir, eu já falei sobre isso, né? Vai ter problemas graves quem não me seguir. Mas se você ainda não esteve, quer conhecer melhor, entender melhor o conteúdo sobre a sexualidade, no Instagram procura meu nome lá, segue, porque tem muita coisa boa sendo produzida, muita formação online. No final eu vou falar do livro, faltam poucos livros ali, se você pode ainda adquirir, mas a gente tem feito esse trabalho a partir do online, também no presencial, e tem sido um grande desafio. A palavra que eu tenho para hoje de manhã é uma das palavras centrais do nosso ministério. Aliás, eu diria, sem parecer pretensioso, é um dos temas que eu aprendi, e o Ken e a Márcia certamente conhecem esse tema, porque ele é central, eu diria, nos ministérios nos últimos anos, todos no mundo inteiro, né? Pelo menos aqueles ministérios que a gente entrou em contato. É uma palavra que é bastante repetida por onde nós passamos, porque ela fala de um centro, de uma necessidade da igreja dos nossos dias, com relação a esse tema, na igreja e na família. E a frase que eu mais ouço nesses 20 anos, de irmãos, de pastores experientes, pastores novos, uma frase que talvez você já disse, uma frase que talvez você já pensou, que é: quando a gente se depara com certas circunstâncias na sexualidade, ou de um filho, ou de um marido, ou de um irmão, ou mesmo fora da igreja, no trabalho, alguém que está vivendo uma vida que não é de acordo com as escrituras, mesmo na internet, quando você vê aquela confusão, aquele monte de coisa que vai se aproximando de você de alguma maneira, e você tem que se posicionar, você tem que conversar, você se vê obrigado a evangelizar, ou a discipular, ou a aconselhar, ou lidar dentro de casa com o outro. Aí a frase é assim: a igreja não está preparada, né? Eu ouço muito essa frase, né? A igreja não está preparada. E o ministério do Ken e da Márcia tem servido exatamente para que essa frase seja mitigada, para que o despreparo seja diminuído. Mas é frequente esse olhar. Então eu queria falar mais hoje, menos sobre o nosso problema, o nosso coração. Nós falamos muito de sexta e sábado sobre os nossos desejos, os nossos amores, as nossas atrações. Eu queria olhar agora para quando a gente lida com o outro, na igreja, dentro de casa, ou mesmo na sociedade em geral. Então, como é que a gente vai se posicionar como igreja frente ao que está acontecendo aí? E para isso eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que é um dos versículos mais orientadores do nosso ministério desde muitos anos atrás. João capítulo 1, versículo 14. É um versículo que fala da pessoa de Jesus. Ele é muito conhecido,
Diz assim a palavra de Deus: aquele que é o Verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença entre nós, que o Senhor fale conosco nessa manhã poderosamente, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, para saber como a gente deve se posicionar dentro de casa, na igreja, na cultura, a gente precisa olhar para Jesus. Eu ouço há algum tempo as pessoas dizerem assim: não, pastor, é só quando você está diante de um dilema, como você deve agir, você deve perguntar o que Jesus faria. Você já ouviu essa frase? Eu entendo a boa intenção da frase, mas eu descobri um problema nesta frase, bastante grave, que quando a gente pergunta o que Jesus faria, meu filho está desviado, meu marido está desse jeito, eu estou lidando com alguém na igreja que está em pecado, eu estou recebendo uma pessoa, o que Jesus faria? Eu descobri uma coisa: a pessoa responde essa pergunta e surge um Jesus muito parecido com a pessoa que perguntou. É impressionante, né? Porque aí surge uma versão de Jesus que tem mais a ver com você, com os seus gostos, com a sua criação, né? Com a sua posição política, com a sua visão. E aí, o que Jesus faria? E sempre é um Jesus que concorda com a gente, né? Que é muito parecido com a gente. Aí outra pessoa pergunta na mesma circunstância, ela é completamente diferente, aí surge um outro Jesus. E a gente está sempre baseando nessas especulações, o que Jesus faria, mas a gente se engana porque está mais falando da gente mesmo, do nosso próprio coração, das nossas limitações, até dos nossos preconceitos. E o problema é que não adianta a gente olhar só para o que a gente acha que Jesus faria, o que acha que Jesus falaria na internet, dentro de casa, na pregação, no trabalho. A pergunta correta é o que Jesus fez. Esta é a pergunta correta. O que Jesus fez. Então, quando você olha para esse versículo, o que foi que Deus fez em Cristo? Ele habitou no meio de uma geração completamente corrupta, adúltera, completamente perversa. No meio dessas pessoas, Jesus não se isolou, Jesus não se separou, Jesus, que era perfeito moralmente, não se colocou num castelo, não dominou pela força, ele habitou, fez a sua casa no meio dessas pessoas. Aí você fala: pastor, mas é que no primeiro século, pastor, era melhor, hoje está cada vez pior, né? Veja o TikTok aí, né? E eu sei que você tem a sensação de que cada vez está pior, eu posso até concordar com você, mas não se iluda. O primeiro século, essa geração na qual Jesus está dizendo que habitou entre essas pessoas, não eram pessoas boas, não era uma cultura moral. Na verdade, Jesus chega a dizer, num determinado momento no Evangelho, que se ele tivesse feito os milagres que ele operou na Galileia, nas cidades que viram ele crescer, se ele tivesse feito esses mesmos milagres lá em Sodoma, Jesus disse que Sodoma teria se arrependido, e aquelas cidades não se arrependiam. Jesus disse que a geração no qual ele fez a sua habitação era pior do que Sodoma. Isso está literalmente dito. Vocês são mais incrédulos. A gente pensa em Sodoma, a gente pensa em imoralidade, a gente pensa em perversidade, corrupção. Jesus disse: vocês são piores do que Sodoma, vocês são mais incrédulos. Vocês, João Batista chamava de geração adúltera e imoral. Não eram pessoas maravilhosas, não. E Jesus habitou no meio dessas pessoas, e elas viam a sua glória como Filho de Deus, cheio de duas coisas. O que o versículo fala no finalzinho? Olha de novo o versículo 14, dá uma olhada no finalzinho. Jesus era cheio de quê?
de graça e verdade, né? Essas três palavras, graça e verdade, elas sintetizam qual deve ser a nossa posição. E viver isto é muito difícil. Porque quando você pensa na palavra graça, o que lhe vem à mente? Graça tem a ver com amor, com afago, com aceitação, com perdão, não é isso, gente? Graça é a misericórdia, graça é você receber o que você não merece. Graça é você receber o que você não merece. Graça é Deus te perdoar 1, 2, 1000 vezes. Graça é Jesus tomar o seu lugar na cruz. E verdade é uma palavra que, irmãos, a gente até pode dizer que gosta da verdade, mas não exatamente. Porque a verdade é uma coisa que nos fere. A verdade a verdade é aquilo que não muda. Verdade é aquilo que não muda sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre os mandamentos de Deus. A verdade denuncia a nossa desobediência. A verdade é como uma luz que acende e aparece aquilo que a gente queria esconder. A verdade é como uma espada que fere. Provérbios diz que é melhor as feridas de quem está falando a verdade do que os beijos de quem vem com lisonjas, com mentiras. Então a verdade não é uma coisa que parece automaticamente casar com a graça. E aí Jesus, o texto diz que Jesus está cheio, refletindo a graça e a verdade ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que é o problema. Na frase graça e verdade, a palavra mais importante, você sabe qual é? É a palavra "e", que é a condição de unir essas duas coisas. E aí nós temos na igreja hoje, na nossa vida particular e na vida comunitária, nós temos dois grandes extremos, dois grandes problemas. O primeiro problema é quando você entende a verdade, defende a verdade, você tem uma teologia boa, você é conservador, você está falando coisas certas, mas não entende a graça de Deus. Vocês estão me acompanhando aqui? Então é como se você tivesse com uma perna e sem a outra, né? Você está com a verdade, mas não consegue compreender e exalar a graça de Deus. E tem o outro lugar, que é quando a gente fabrica uma versão da graça. Isso está acontecendo de maneira bastante acelerada no Brasil, quando a gente fabrica uma versão da graça que relativiza a verdade, esquece da verdade, menospreza a verdade, para tentar agradar alguém, para tentar parecer um pouco mais sensível às sensibilidades dos nossos dias. Então nós estamos vivendo nesses dois lugares muitas vezes. Eu queria que você parasse para pensar qual é a sua tendência, porque talvez todos nós tenhamos a tendência ou de pender para um lado, porque a gente aprendeu a fazer a coisa certa, porque o nosso pai, pois é, né? Ou a gente tende para o outro lado. A gente fica pensando, mas será que Deus realmente se importa com isso? Deixa o povo em paz, deixa o povo amar. Deixa o povo amar. Então, qual é a nossa tendência? Então, eu vou começar pelo problema 1, né? Vou começar pelo problema 1, que é o problema da gente ter a verdade e não compreender a graça. Isso é bastante comum. E isso produz uma posição de muitos crentes, uma posição legalista, uma posição de fariseu mesmo. E aí você começa a falar a verdade sem refletir o evangelho. Irmão, pasmem os irmãos, é possível, atenção, é possível você falar coisas certas, você citar versículos bíblicos, você ter razão com relação à doutrina, você está muito redondamente certo com relação à teologia, ao que a Bíblia afirma ser certo e errado, ao que é melhor para a pessoa, para a sociedade, e mesmo assim,
falando tudo isso, não refletir o Evangelho. Como isso é possível? Porque não basta você falar o que está certo, não basta eu ter razão, eu preciso entender não só como eu devo falar, mas tem que entender que eu só cheguei a essa conclusão, eu só estou falando a verdade, e até tudo que eu acertei na minha vida não tem nada a ver com a minha capacidade. Então eu não posso falar a verdade como se eu fosse superior, como se eu estivesse num lugar e Deus olhasse para mim e falasse assim: poxa, essa pessoa é muito legal, é muito boa, eu acho que eu vou salvá-la. Irmãos, você não foi salvo porque você era uma pessoa moral, você não foi salvo porque você é uma pessoa muito boa, que impressionou a Deus com as suas bondades, com as suas esmolas, com a sua justiça, porque você é hétero, casado, pai de família, da família tradicional. Irmão, isso tudo para Deus, embora seja muito bom para você, para Deus, no que se refere a dele te salvar, isso tudo é um trapo de imundície. Isso tudo não significa nada, porque você e eu já pecamos o suficiente para merecermos os quintos dos infernos. Não há em nós absolutamente nada capaz de fazer com que Deus nos salve. Quando eu comecei o ministério, irmãos, eu falei um pouco disso sexta-feira, muito rápido. Eu era um neto de pastor, filho de pastor, era completamente chato, né? Meu testemunho ridículo, né? Sem graça nenhuma, né? Porque eu estava na igreja, tá? Eu casei com a primeira namorada, virgem. Ainda era da época que não beijava antes de casar. Você lembra dessa época? Você tem cara de quem beijou, né? Tô brincando. Beijou mesmo, né? Safado, né? Mas eu ainda entrei nessa, né? Então eu era muito certinho, né? E tá tudo certo, eu era crente mesmo, né? Eu comecei a pregar aos 17 anos. Eu queria ser pastor aos 17 anos, pastor missionário. E aí um dia eu estava chateado porque eu não aguentava mais culto. Eu não devia ter dito isso, né? Mas eu já não aguentava mais ficar na igreja, eu queria evangelizar. Naquela época tinha uma frase que era sair das quatro paredes. Você lembra dessa frase? Não aguento essa frase. E aí isso era 2005 lá em Belém, né? Então eu falei: cara, eu vou evangelizar, eu vou para a rua, eu vou... E aí a gente teve uma ideia muito, muito original, acho que nunca ninguém tinha pensado nisso, que era sopa para mendigo. Uma coisa nova, né? Coisa nova, veja que é o Elon Musk da evangelização, né? É muito inovador. É impressionante como todo mundo tem a mesma ideia, né? Os mendigos não conseguem mais dormir, né? De tanta sopa que chega, dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos, coitados mendigos, né? E a gente então resolveu ir na sexta-feira, e toda sexta-feira a gente voltava para o mesmo lugar para perturbar, né, os mendigos. A gente voltava para o mesmo lugar e era legal, porque a gente conversava com o pessoal, tentava ajudar, era muito bacana, e começava a ter um relacionamento. Então a coisa começou assim. Aí um dia tinha um grupo de travestis do outro lado da rua. Veja como a história é decepcionante, tá? Então tinha um grupo de travestis do outro lado da rua, e o que a gente fez quando a gente viu? Nada, porque a gente era bem retardado mesmo, né? Muito lento, né? E a gente não fez nada. Aí um dia uma travesti atravessou a rua e disse assim: poxa, não tem para a gente também não, a sopa, o café, o negócio? A gente olhou e falou: travesti. Acho que Deus olhou e falou assim: vou mandar a travesti começar o ministério, porque senão esse povo aí não começa, né? Eles são muito lentos, né? E aí a gente olhou e falou: caramba, que legal, vamos conversar com esse pessoal também. E toda sexta-feira a gente começa a conversar com essa galera que estava ali num ponto de prostituição. E foi um aprendizado muito, muito profundo, assim, foi muito legal. E no início, irmão, não tinha nada a ver comigo, era como se eu fosse de um planeta e aquilo fosse outro planeta. E aí eu tinha todos os motivos do mundo para falar: cara, isso não tem nada a ver comigo, isso aí... eu não sei o que é, eu não sei como funciona, eu não sei por onde passa, E a gente olha para esse tipo de coisa
Você que é a maioria da igreja, você que é a maioria da igreja não está nesse universo. Você talvez se sinta assim, porque, poxa, é muito difícil mesmo Deus salvar uma travesti. Pô, tem pessoas que estão ali, né, num certo contexto que é muito difícil. Eu não, né? Eu sou filho de crente. A gente começa a ter uma ideia de que para nos salvar foi um pouco mais fácil. E isso que vai corrompendo a nossa compreensão da graça. Porque a gente vai deixando de nos ver, de se enxergar como devedor da graça. Aí você começa a olhar, aí começam as dificuldades. Porque aos poucos, se aquilo se aproxima de você, da sua família, se aquilo está nos seus filhos, aí, irmão, surgem em nós algumas defesas. Aí surgem em nós algumas dificuldades de amar. E amor aqui não é aprovação de nada. Amor não significa aprovar o que a pessoa vive. Amor é a única maneira de evangelizar, que é refletir o evangelho, mantendo a verdade em mãos, só que comunicando ela no dialeto da graça. É difícil, tem pessoas, circunstâncias que desafiam a nossa capacidade de amar e de pregar o evangelho. Isso é um fato. Talvez você finja que não, porque ainda está muito teórico, porque está longe de você, porque é o filho do outro. Mas quando vai se aproximando, uma vez eu conversei com um senhor, ele falou para mim assim: pastor, eu era instrutor da Marinha, toda vez que chegavam os recrutas eu fazia o treinamento deles, e toda vez que eu via um rapaz efeminado, eu o torturava, porque eu não gostava desse negócio, eu não gosto desse negócio, o que é um crime, né? E ele estava me falando isso, que haviam se passado 20 anos e o filho dele havia dito que era homossexual, e ele na igreja, e ele olhou para mim e falou assim: tudo o que eu sinto é raiva, eu só sinto raiva. Irmãos, talvez você recrimine esse pai e fale que coisa absurda, mas é melhor ele assumir que é raiva, do que ele fingir que está fácil. Só que agora não é um filho do outro, agora é filho de quem? Agora não é um assunto cultural, teórico, político, ideológico, vamos discutir aqui, não, agora é uma pessoa de carne e osso, agora tem nome. Eu falei para ele: irmão, é melhor que você assuma que é raiva, só que raiva não será suficiente. E quando a gente pensa numa situação dessa, automaticamente a gente pergunta, do ponto de vista doutrinário, poxa, se o menino está vivendo uma vida de práticas que a Bíblia considera pecado, quem que está doutrinariamente errado? É o filho. Mas quem que precisa? Então o filho precisa do evangelho, amém? E o pai precisa de quê? O pai precisa do quê? Do evangelho. Nós precisamos do evangelho. Os evangélicos, nós que temos razão, precisamos do evangelho, porque não vai ser sempre fácil. Irmão, entenda, se está toda hora muito fácil amar as pessoas, eu estou lhe avisando, vai chegar no momento que não vai ser natural, fácil e simples, que vai confrontar as nossas estruturas. Isso aconteceu com todo mundo na Bíblia. Com todo mundo na Bíblia. Nós não cumprimos a nossa missão enquanto nós não entendermos que tem coisa que é difícil de amar, que tem coisa que a gente se defende. A gente ama teoricamente, a gente ama longe. Eu amo as baleias, quero salvar todas as baleias, não tem nenhuma baleia lá em casa. Eu amo as tartarugas, os canudos no nariz. Não tem uma tartaruga no meio da minha cozinha me atrapalhando a fazer um café. Se tiver, eu coloco um canudo no nariz dela, porque eu amo ela longe. Irmãos, os discípulos de Jesus passaram por este problema. Nós, a igreja,
nós somos um organismo muito excêntrico, se você parar para pensar. Porque a igreja, irmão, não é um grupo de pessoas legais, sua galera, que você sabe que são pessoas maravilhosas que Deus uniu. Isso não é a igreja. A igreja é constituída por pessoas que quem salvou foi Deus. E Deus salva pessoas e coloca do nosso lado que, se dependesse de nós, talvez não seriam salvas. Eu estou falando sério. Eu vou lhe mostrar isso daqui a pouco no Evangelho. Se você escolhesse os salvos, como seria a igreja? Se o pastor chegasse em São Luís e falasse assim, Deus desse a ele o poder de salvar as pessoas, ele vai apontar e vai formar a sua igreja. Que critério ele usaria? Você acha que ele ia escolher você? Você é chato pra caramba, irmão. A igreja não é um negócio que alguém escolheu os melhores, a elite, os morais. A igreja é um monte de gente que merecia ir para o inferno, que foi salvo porque Cristo morreu desgraçadamente naquela cruz. E que se não fosse isto, estaríamos EBF. Tem EBF aqui? Escola Bíblica de Férias? Que as crianças aparecem dos bueiros. É impressionante, mano. Surge criança. É que é férias, os pais não aguentam mais criança em casa, né? Que ninguém aguenta criança em casa, né? Nas férias. Mas nós não podemos falar sobre isso, né? Eu estou brincando, irmãos, todos amamos nossos filhos. Aí lá a gente tinha um versículo que era muito usado em EBF, que era assim: deixai vir a mim os pequeninos. Você já viu esse versículo? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Cara, é um versículo muito fofo, né? Muito infantil, parece a Xuxa que está falando, né? Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, né? Não os embaraceis. Irmãos, preste atenção, este texto é um dos maiores tapas na cara do Novo Testamento. The Chosen não conseguiu ainda representar, porque Jesus olhou para os discípulos, Pedrão, João, Tiago, ele disse assim: pare de impedir que as crianças entrem no reino dos céus. Você entendeu o que está sendo dito aqui? Ele pegou uma criança, colocou e falou assim: vocês não estão entendendo? Ele colocou a criança, fez o teatro, para ver se o povo entendia o que ele estava falando. Quem é que estava impedindo? Eram os demônios? Quem era, irmãos? Eram os fariseus? Eram os herodianos? Eram os discípulos. Os discípulos não conseguiam entender, o que para você parece óbvio. Jesus disse: pare de embaraçar, deixa, porque eles estão ali. Chega o menino, Jesus, The Chosen, Jesus, todo sujo, com aquele negócio preto aqui. Ele olha e fala assim: sai. Ele expulsa o Exumirim. Sai daqui, não tem mãe. Jesus olha e fala: o que você está fazendo? Não, estou te protegendo. É um assessor de Cristo. Irmão, tem gente que a gente olha e não gosta, aí a gente começa a proteger a igreja desse tipo de gente. Aí quando está na nossa família, fala assim: na minha família não aceito, pode sair daqui. Eu vou proteger minha família. Quem é que a gente está impedindo, irmão? Isso é muito sério, não é fácil.
Ah, pastor, eu amo todo mundo. Não ama, só psicopata que faz isso. É tudo muito fácil para mim. Não é. Um dia Jesus estava atravessando Samaria, Galileia norte, Samaria no meio, Judeia no sul. Os samaritanos não falavam com os judeus, tinha uma rixa lá antiga, e eles então chegaram numa cidade, e os samaritanos, que era como se fosse assim, samaritano era um xingamento, tá? Chamar alguém de samaritano era uma espécie de xingamento para o judeu, né? E eles chegaram, os samaritanos fecharam as casas e deixaram todo mundo na praça, sem ter aonde dormir. Isso na época era uma profunda ofensa. Profunda ofensa. Então está Jesus com a sua caravana, com os seus discípulos, o Filho de Deus, e os samaritanos estão afrontando Jesus, ofendendo Jesus. Jesus tem razão, Jesus é a vítima. João, Pedro, Tiago, essas são vítimas, eles estão sofrendo uma ofensa. Aí João olha para Jesus e fala assim: eu tive uma ideia, estava orando. O que é, João? A gente podia matar todo mundo, né? A gente podia matar, mas como é que você quer matar? Ninguém vai matar de maneira, né? Vamos matar de uma maneira evangélica, né? Você podia orar. Então a gente vai orar para matar. Isso. Você podia orar, mexer os pauzinhos espirituais, pedir uns favores para os anjos e mandar um fogo. E fazer um churrasco. O samaritano não presta mesmo. Você viu o que eles fizeram? Isso era João, que era o apóstolo do amor. Imagina o que Judas estava fazendo, né? Judas já estava enfiando os canudos nas tartarugas. Jesus olhou para ele, foi uma distância, né? E disse assim: irmão, você não sabe de que espírito nós somos. Você não entendeu nada, você não entendeu nem o espírito disso aqui. Não é que você não entendeu a estratégia, você não entendeu um detalhe, você não sabe o que você está fazendo aqui. Você não sabe para quem serve uma igreja. Eu não sei se você está entendendo. Quando Jesus diz você não sabe de que espírito nós somos, ele está dizendo: você que é discípulo, você não sabe para que serve isto aqui. Para que serve uma igreja? A igreja não é para alcançar as pessoas, a igreja não é para anunciar o evangelho para todo mundo, porque ninguém presta. Inclusive os que são salvos, foram salvos pela graça. Mas você quer matar as pessoas, porque você foi ofendido e você tem razão. O problema é quando você tem razão. Eu não vim matar as pessoas, o texto diz, eu vim salvar as pessoas. Irmão, Jesus quer salvar pessoas que a gente quer matar. Pessoas que a gente quer longe, pessoas que nos ofenderam. E às vezes a pessoa é nosso filho, irmão. Não que a gente queira matar, mas é aquela pessoa que nos ofendeu. É a pessoa que mais nos envergonha. É a pessoa que mais nos decepciona. E eu sei que é visceral, é emocional, é difícil. É difícil. Eu preciso entender o evangelho. A verdade vai ser sempre a verdade. O pecado é pecado. Eu não estou relativizando nenhum pecado. Pecado vai ser pecado sempre. Não precisa mudar nenhuma doutrina. A questão é, qual é o nosso papel? O nosso papel não é mudar ninguém. O nosso papel é sermos testemunha do evangelho. E esse papel é difícil. Nós precisamos entender que a graça não está sob o nosso controle. Deus não age quando a gente quer, do jeito que a gente quer. E aí a gente precisa descansar em Deus, confiar em Deus. E olhar para as pessoas a partir de um lugar de devedor. Você deve a sua vida a Cristo. Paulo, 1 Timóteo 1, diz assim: eu sou o maior dos pecadores. Paulo ia se apresentar, ele não se apresentava como, claro que eu sou crente, não, eu sou o maior dos pecadores porque eu não merecia, eu fui salvo
Timóteo 1 diz: eu fui salvo para que Deus mostrasse a sua paciência. Então quando você olhava para Paulo, você pensava, Deus é paciente mesmo. E esse era o apóstolo. Que Deus nos ajude nisso. Eu queria falar do segundo problema, meu tempo está acabando. O segundo problema, irmãos, ele é muito presente, talvez, nas gerações mais novas. Porque as gerações mais novas, elas têm certa tendência a pensar assim, poxa, mas não é só para amar. Esse discurso é muito forte nas redes sociais. E são pessoas que vão desconstruindo a Bíblia, a Bíblia vai perdendo a autoridade, o texto não significa isso, vira todo mundo especialista em hebraico, é impressionante, né? Eu vejo vários na internet, né, que tem 13 anos e explicando os hebraicos, né? Não deu tempo ainda nem de aprender o português, né? E aí a gente sempre vai achar, mas o importante é amar. Vai lá e ame. Deus mandou, ame o seu próximo. Deus mandou, ame a Deus. E aí a gente constrói essa ideia meio genérica de amor, como se Jesus tivesse dito, vá lá e ame. Ame do seu jeito, ame da sua maneira. O importante é você amar da sua maneira. Isso não existe no Evangelho. Tanto é verdade que quando Jesus foi perguntado quais eram os mandamentos, em Marcos capítulo 12, ele disse que era para amar a Deus de qualquer jeito, irmão. Como é que é para amar a Deus? Então tem uma forma, correto? O mandamento não é amar, o mandamento é amar de um jeito. E esse jeito não será obedecido se você seguir o seu coração, fique tranquilo. É para amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, que significa amar a Deus mais do que você ama você mesmo, mais do que você ama qualquer outra coisa neste mundo. É isto que é o problema. O mandamento de amar não é genérico, não é vai lá e siga os seus amores, não é uma carta de autorização para você seguir os seus amores, os seus afetos, as suas vontades. Jesus falou, ame a Deus de tal forma que Ele seja aquilo que você ama mais do que a você, mais do que a tudo neste mundo. Então isso não vai acontecer naturalmente se eu me largar o meu coração. Aliás, quando eu me largo o meu coração aos meus amores e começo a ser guiado por aquilo que eu estou amando, aí eu peco. Porque eu encontro outra mulher e digo, acho que eu amo essa aqui. Acho que descobri que te amo demais. É um hino presbiteriano antigo. Quem não entendeu, eu não vou explicar, irmão. Eu descobri que eu amo essa mulher, eu vou abandonar a minha para ficar com ela. É amor. É amor. Mas esse é o seu problema, seu animal. Esse é o seu problema. Quer dizer, você está dizendo, eu amei aquilo ali e aquele amor me fez pecar. Então o amor é exatamente o que eu preciso me converter. Eu estou amando errado. Por amar a mim mais do que a Deus, eu desobedeço a Deus. E obediência a quem? A mim. Então o amor é a causa do pecado. O amor não atenua pecado. Se eu pequei por causa de amor, esta é a causa. Então, querido, não se iluda. Se você talvez é mais jovem, adolescente, está vendo isso no seu coração, deixa eu te falar, não se iluda. Essas pessoas estão mentindo para você, elas estão criando uma versão que não é o Evangelho, e quando você dilui o Evangelho, quando você relativiza o Evangelho, quando você segue o seu coração, você vira uma criança. Você já viu uma criança? Bebê, eu quero o que eu quero, eu quero o que eu quero, eu vou, é aquilo ali. São teologias, igrejas, hoje, conteúdo na internet que supostos cristãos produzem e que estão produzindo cristãos infantilizados.
Porque a ideia é não confrontar você, é não falar o que lhe desagrada. Vai lá e floresça. É uma criança, é uma bolha infantilizadora. Porque só tem um jeito da gente crescer, se Deus for pai. O que o pai faz? O pai diz não. Se você tira a verdade, ela não tem mais não, só tem sim. Isso não é o seu pai, isso é o diabo. Isso aí não é o seu pai, isso aí é quem quer te destruir. Meu filho tem 12 anos, imagina que ele tinha mais novinha, aquelas crianças novinhas, né? 4, 5 anos. Aí ele chega e fala: pai, eu quero comer. O que criança quer comer? McDonald's. Né? Eu quero comer como é que é o nome daquilo? É caixa feliz? Como é que chama? McLanche feliz. Ele fala: pai, eu quero ser feliz. Quero comer 2 caixas. Aí eu pego o menino, vou para o shopping. Antigamente tinha uns brinquedos, né? Ainda tem brinquedo, gente? Nossa, ninguém aguenta aquilo. Alguém tem que explodir aquilo. Um negócio de um Shrek azul. Aí eu quero caixa, quero ser feliz. Aí compra. A mãe não está presente, né? Então deixa o menino se intoxicar. Comendo loucamente o hambúrguer, o McNugget. Come uma, come 2, já está tonto. Mas ele é resistente, o menino. Ele fala: agora eu quero uma casquinha, a mista, né? Ainda bem que é barata aquela porcaria. Aí mete a casquinha no moleque, né? A mãe não está presente. Quando ele vai terminando a casquinha, antes que ele tenha um coma glicêmico e o conselho tutelar se aproxime, eu puxo o menino e falo: vamos embora daqui, da cena do crime. Né? Como todo criminoso, nós precisamos sair. E aí puxo o menino, coloco no carro e vou sair do shopping. Mas tem uma lei espiritual. Os solteiros, tem solteiro aqui? Os solteiros têm que saber uma coisa: existe uma lei espiritual que é real. Toda vez que se você é casado, se você vai sair do shopping, assim, você chegar na cancela, vai abrir a sua liberdade, e a sua mulher lhe manda uma mensagem e diz assim: compre açaí, pão, absorvente e melancia. E você tem que ir para o supermercado. É impressionante. A mulher só casou para você ir no supermercado por ela. Toda vez. Aí eu pego o menino, vamos para o supermercado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Açaí, melancia, absorvente e pão. É 3 horas no mercado. Tem que pegar um Uber dentro do supermercado. E o menino está lá. E o mais difícil é o absorvente, irmãos. São abas longas. Né? Noturno. Eu nunca entendi. É o Batman. Mano, tem 300 tipos de... Você já viu isso? Tem para de tarde, de manhã, noturno, abas longas. Onde vai a aba? Irmão? O que é uma aba longa, né? Aí você está pedindo ajuda, colocando absorvente na melancia para ver se funciona. É difícil. E aí passou já 2 horas, aí vai para o caixa e ali o diabo sempre atua no caixa, né? Existem demônios territoriais ali, né? Então a criança passa e tem sempre um Ruffles, né? Na espreita, né? Aí ele olha para mim e fala: pai, eu quero um Ruffles. Você sabe o que é Ruffles, né? Irmãos, nesse momento eu lembro que eu sou um homem e digo o que para ele? Não. Quando eu digo não, o que você acha que ele faz? Letra A. Ele olha para mim e fala: pai, obrigado, porque o Senhor é um bom pai, cuida da minha saúde bucal. Letra B, pai, obrigado, porque o Senhor é representante da graça e da verdade. Ou letra C, ele começa a gritar e girar no chão endemoniado.
Nessa hora passa um solteiro e diz assim: quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. Seu desgraçado. Você tem que casar, engravidar uma mulher. E ele está girando, irmão. Ele vira o pescoço e vomita. Eu pergunto como é o seu nome, ele fala Ruffles. Tem que chamar um padre para expulsar. Irmão, você sabe por que ele está girando? Porque eu disse não. Nós não vamos entender quem é Deus se a gente não ouvir não. A verdade tem esse papel. Quem está girando somos nós, quem está se distribuindo somos nós. Muito cuidado com quem prega um evangelho que não vai dizer não para você. Essa pessoa está te condenando a uma eterna infância. Ou talvez nunca entender quem Cristo é. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra, pela tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude dentro de casa, com aquelas pessoas que nós precisamos amar, nos ajude como igreja a refletir a graça do Senhor, a verdade do Senhor. Eu oro pela geração mais nova, que o Senhor instrua, guarde. Eu oro para que o Senhor nos ajude a pedir perdão, a perdoar. Tem misericórdia de nós, a começar por mim, Pai, porque é difícil. São tantas emoções, é ira, é ansiedade, é raiva que vem, é vergonha, é culpa, que nos empurram para uma atitude errada, Pai. Tem misericórdia de nós. Nos faça sermos representantes do Senhor, luz nesse mundo, sal da terra. Que vejam em nós o que viam em Cristo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.